Em 2015, encontramos várias cartas que pareciam ter estado esquecidas nos Arquivos Nacionais de Portugal durante mais de 50 anos. Estavam escritas num português rudimentar e endereçadas a António de Oliveira Salazar, exprimindo para com ele uma enorme devoção e gratidão. Mas o que mais nos surpreendeu foram os remetentes, crianças austríacas. Caro Salazar, tenho tantas saudades de vós, de ti. Te mando cumprimentos e beijos com muito amor, tua agradecida, Úrsula. Começámos a desvendar as histórias que estavam por detrás destas cartas. Tinham resultado da maior ação humanitária alguma vez levada a cabo por Portugal. O acolhimento de cerca de 4.500 crianças austríacas entre 1947 e 1952. Esta é uma história sobre o que significa ser uma criança de guerra, sobre a vida em conflito e pós-conflito, sobre pobreza e riqueza, o afeto e a falta dele e sobre a transfiguração da identidade. Mas como todos os contos, também este tem o seu lado mais sombrio. Ficámos a saber de abusos, um encarceramento, de raptos e até de suicídio. Este incrível feito de solidariedade internacional salvou milhares de crianças, mas as suas repercussões iriam durar uma vida inteira. Junta-te a nós no primeiro episódio de Quando a Guerra Acabar. Laufsturm dein Leben. Du kommst raus und ich erinnere mich, Das Haus ist bombardiert worden. Eu nunca mais esqueci daquele ódio e o homem tinha. Tinha de ter ódio para atirar sobre crianças, porque só iam crianças na rua. Eu sou Nicolau de Macedo Schäfer e, em conjunto com Mário Espada, criámos este podcast como expansão narrativa do filme Viagem ao Sol. Sob a direção de Ansgar Schäfer e Susana de Sousa Dias, participámos na criação do documentário, na realização, imagem e montagem. Ao longo deste processo, entrevistámos dezenas de pessoas e reunimos centenas de histórias focadas no acolhimento de crianças austríacas em Portugal para escapar aos traumas da Segunda Guerra Mundial. Neste episódio, vamos explorar a primeira parte da jornada destas pessoas, durante e após a Segunda Guerra Mundial. Queríamos saber como era ser uma criança na guerra. Apesar das nossas memórias de infância serem normalmente fragmentadas, incertas e cheias de lacunas, há algumas experiências sensoriais que se destacam, sons e cheiros que permanecem uma vida inteira. Gertrude, que viria a permanecer em Portugal mesmo depois da viagem e a constituir aqui a sua vida, descreve a guerra através dos sentidos. A guerra é horrível. Há cheiro de tudo. Quando as flores rebentam, isso há um cheiro agradável, mas aquilo mal começavam os bombardeamentos e as coisas, mudava-se para o cheiro da morte. Muitas vezes ia-se para as coisas fora e via-se pessoas, enfim, escropeadas, principalmente o cheiro da coisas estragadas. Não era agradável. Ela também descreve um acontecimento perturbador que ocorreu quase no fim da guerra, em Viena de 1945. E eu vinha da escola, estava na 4ª classe, e a professora vai dizer: corram para casa que vem aí um ataque. E eu vinha a correr, mais uns quantos também, e lembro-me, os aviões alemães faziam voo rasante, e conforme fazia voo rasante, atiravam com a metralhadora. E nós vinhamos a correr, a nossa sorte foi escondermos-nos atrás daquelas colunas que havia na entrada do prédio, porque se não fosse aquilo éramos apanhados como foram outros. Mas ainda hoje vejo a cara do aviador a atirar-me. Consegui ver porque ia tão baixo, eu nunca mais esqueci-me daqueles olhos de ódio que o homem tinha. E tinha que ter ódio para atirar sobre crianças, porque só iam crianças na rua.
Gertrude acredita que o agressor devia ter sido um soldado alemão ou austríaco, levado à loucura pela derrota iminente. Rudolf Scholz recebeu-nos na sua casa, que fica na avenida principal de comércio de Viena. Wir haben gewohnt im 5. Bezirk, ohne einer Schule. Nós vivíamos no 5º distrito, no edifício escolar. Dort wurde sehr viel bombardiert. Essa área tinha sofrido Am muitos Schluss hat ataques de unser Haus bombas. erwischt mit 6 Já no Bomben. fim da guerra, a nossa casa foi atingida por 6 bombas, 150 Tote. 150 Ein mortes, ganzer Kindergarten. o infantário Und inteiro. ich habe heute noch den Schrei der Kinder Ainda hoje ouço os gritos das crianças a desaparecer im lentamente. Ohr, der immer leiser E wurde, depois, dann war still. o silêncio. Esta é apenas uma das inúmeras histórias de violência que vitimou milhões de civis em apenas 6 anos. Gerlinde, que também conhecemos em Viena, ainda mora na mesma casa em que nasceu, agora reconstruída, mas em tempos destruída pelas bombas. Das Haus ist bombardiert worden. A casa foi bombardeada no início de 1945, já no final da guerra. A parte traseira já tinha desaparecido, então estávamos todos na cave lá em baixo, sem conseguirmos sair, e alguém se deve ter apercebido. Eles deviam ter estado a ver a condição de cada casa e conseguiram abrir uma saída para nós. Isso é algo que nunca esquecerei. Tinha, sei lá, 5 anos. Não importava se fosse um adulto ou uma criança. As bombas caíam na mesma. Quer fosse uma criança a correr ou um adulto, as bombas não se importavam. Durante a guerra, a morte era omnipresente. Crianças viam os corpos de pessoas nas ruas, o seu dia-a-dia repleto de cadáveres. Du laufst um dein Leben. Tu corres pela tua vida. Du kommst raus Sais do bunker und e ich erinnere mich heute eu ainda me an lembro do meinen meu Nachbarn, vizinho. der ist Ele tot, está morto da gelegen, du deitado bist über die ali. Toten gestiegen. E tu passas por cima dele. Dann habe ich gesagt, "Ma, der Herr so E eu und so, disse, gell? mãe, o senhor não sei Ich will da nicht quantos. drüber Eu steigen." não quero pisá-lo. Psst, hat sie gesagt, der schlaft jetzt. Psst, disse ela. Man denkt, dass die Ele alle está a am dormir. Boden schlafen. E eu pensei, Weißt du, mir ist das- estão todos der a dormir Begriff Tod no gar chão? nicht in den Sinn gekommen, Sabes, dass a palavra morte auf der Erde liegt, não wenn me man ocorria tot que ist. ficasses deitada no chão Und quando auch die morres. anderen, weißt, dass man drüber steigt E os outros, über Menschen, passar weißt? por cima das pessoas, Überhaupt die man kennt. por cima de pessoas que conheces. Erika Avisa descreve a memória de ver um soldado numa ribeira, perto de casa da sua avó. Neben ihrem Haus ist ein Neste rio Mühlbach havia um homem, lag ein Mann, soldado alemão, ein deutscher Soldat, e a sua mão und emergia da seine água. Hand ragte so Ele tinha über uma das aliança Wasser. de casamento Und auf no dieser dedo. Hand hatte er einen Eu vi isso em criança. Und das, Eu devia ter habe uns ich als 3 ou kleines 4 Kind anos na gesehen. altura. Da muss ich 3, 4 Jahre alt E gewesen depois sein. disso, Und später, sempre que wenn eu ich dann nadava in num einem sítio em que Wasser não tivesse schwamm, pé, wo ich nicht den Grund sehen konnte, essa mão da kam reaparecia. diese Hand. As crianças interpretam aquilo que as rodeia de maneiras únicas, conferindo algo de fantástico aos horrores que elas testemunham, de maneira a conseguir processá-los. Und da kam also eine Frau immer wieder. Havia uma die mulher ihren Mann que estava à espera do marido dann erwartet e quando o hat. marido Ihr Mann voltou, kam zurück e ela und disse sie à hat minha zu mãe: meiner Mama gesagt, Sabes, "Weißt, ich habe 3 eu tinha Kinder 3 und filhos jetzt ist mein e agora Mann que o meu marido der voltou, Franz oder was nach é Hause como se gekommen, fossem jetzt 4. habe ich 4. Dem hat ein Arm O marido tinha gefehlt. voltado sem um Und braço. ich weiß nicht wie, das hat E eu mir meine disse, Schwester vor ein onde é que paar ele tem o Wochen braço? gesagt, dass Por que é ich que ele não gesagt tem o habe, braço? wo hat denn der den E a minha Arm? mãe Wieso disse, hat er den Arm ele nicht? perdeu Und na meine guerra. Mutter gesagt, der hat Eu im sabia o Krieg que era a verloren. guerra, Und jetzt mas wird não das conseguia blöde. imaginar Ich habe como era gewusst, was possível Krieg perder ist, o habe mir braço. aber nichts vorstellen können, Embora wie nós kann man estivéssemos den Arm constantemente a verlieren. perder Und wir coisas e a haben ter de as ständig procurar. irgendwas verloren und mussten E versuchen. depois pensei, Und dann habe ich gedacht, warum holt por que é sich que er ele não nicht vai die buscar a Hand? mão? Ich habe mir so gedacht, wie die Achei que, tal como Puppenhände acontece com liegen as da mãos im das Krieg, bonecas, die Hände. as mãos na guerra também estavam espalhadas pelo chão. A historiadora e investigadora Cláudia Ninhos
oferece-nos uma valiosa descrição da Áustria depois da Segunda Guerra Mundial. A Áustria era um país destruído pelos bombardeamentos dos aliados e, para além disso, estamos a falar de uma guerra total. Ou seja, uma guerra em que todo o país, toda a população, a sua economia, a sociedade será mobilizada para o conflito. E, portanto, isto deixou estes países beligerantes numa situação muito, muito difícil, sobretudo porque estamos a falar de um conflito que dura de 1939 a 1945. Para além das dificuldades económicas, das destruições das infraestruturas, das casas, temos de ter em consideração também o número de mortos que esta guerra vai provocar. Ao contrário das guerras do século XIX e das guerras anteriores, em que as principais baixas eram os militares, as vítimas civis são avassaladoras e, portanto, esta é também uma novidade nestes novos conflitos do século XX. Temos armamento novo, que o desenvolvimento tecnológico permitiu construir, que permite matar cada vez mais e à distância. Ou seja, é possível largar bombas sobre as cidades que matam e destroem de uma forma muito intensa. As crianças presenciavam também as atrocidades mais insidiosas da Áustria nazi. Ouvimos histórias sem fim, contadas pelos entrevistados, sobre os judeus que tinham desaparecido, em alguns casos, pessoas que eles conheciam. Até crianças tinham noção do perigo que a comunidade judaica enfrentava na altura, apesar de, naturalmente, não conseguirem imaginar os horrores aos quais estes eram sujeitados. No prédio onde eu morava, o prédio era todo ele, era de judeus. Lembram-me um casal de idade que vivia mesmo na porta ao lado da minha, de onde eu morava. Era uma simpatia de pessoas sem vender sabido que iam ser deportados. E então, na véspera, fazem-se dar coisas à minha mãe. E uma das coisas que eles me deram é aqueles livros que estão ali em cima, que são a primeira edição completa das obras da Schiller. À noite despedi-me deles, porque passava muito tempo lá em casa. Manhã, quando me levantei para ir para a escola, ia para eles bater a porta, estava a porta toda ela tapada, isolada. E eu a bater a porta e minha mãe dizia, não vale a pena que eles cá não estão. E aquele prédio todo era de judeus. Simplesmente foram deslojados e depois fomos para lá nós e outros como nós, não é? Nós tínhamos um jardim à frente da casa. Eu estava lá com as crianças e vimos um grupo de judeus a ser conduzido à nossa frente. E nunca me vou esquecer como uma mulher de cabelo preto nos pediu que lhe dessemos qualquer coisa. Isso fica-nos na memória. E de resto, quase não me lembro de nada. Os meus pais tinham uma mercearia no mesmo prédio onde vivíamos, onde eu ficava sempre quando era criança. Um dia, vi à frente da loja uns homens com escovas de dentes e tinham de limpar o passeio. Eu estive a olhar um tempo e perguntei ao meu pai, o que fazem eles ali? Por que é que estão a fazer aquilo? Dá-me também uma escova, uma maior, e eu ajudo-os para eles acabarem mais depressa. O meu pai respondeu, não pode ser, eles são judeus. Eles têm de limpar o passeio com uma escova de dentes. Tu não deves ajudá-los. Ainda tenho essa imagem diante dos meus olhos. Eles primeiro queriam os que eram meio judeus, depois os que eram quartos judeus e depois os oitavos judeus. Eu estava deitada na cama e disse, pai, nós somos judeus? Não, não somos judeus. Nem mesmo um oitavo judeu.
Não, não somos nem o 8º judeu. Temos este documento, o certificado ariano. Somos austríacos há várias gerações. E eu não acreditava nele. Espero que os meus pais estejam certos e não sejamos um 8º judeu. Sempre tive medo de que algum dia descobrissem que afinal éramos judeus. E o nosso apartamento ficava no fundo de um longo corredor. E ainda me lembro disso hoje, de ouvir os passos de botas pesadas que deviam ser das SS, dos nazis. Eles tiravam as pessoas das suas casas e gritavam de uma maneira horrível. A minha mãe colocava-me sempre a um canto e tapava-me os ouvidos para eu não ouvir. Em 1935 são aprovadas as leis de Nuremberg e esta legislação vem determinar quem é que para os nazis era judeu e quem não era. E nessa definição é incorporada a questão da religião, o que nos permite tirar a ilação de que definir uma pessoa em função da raça é uma falácia. E havia todo um conjunto de explicações que determinavam o número de avós de religião judaica, quem é que era meio judeu, um quarto judeu, e que era uma questão muito, muito complicada que depois na prática se verificou que era praticamente impossível de aplicar, até porque exigia um conhecimento e um estudo detalhado das origens e dos antepassados destas pessoas. Logo depois do Anschluss, os nazis começam a perseguir os judeus na Áustria. Era sobretudo na cidade de Viena que vivia o maior número de judeus. Nem todos eles praticavam naturalmente o judaísmo, muitos deles já eram, aliás, sentiam-se como austríacos, mais do que judeus. O Stefan Zweig refere muito essa questão nas suas memórias, no Mundo de Ontem, a forma como é o regime nacional-socialista que, de facto, os faz sentir judeus, porque esta população estava perfeitamente integrada, quer na Áustria, quer na Alemanha. E logo em 1938 começa então esta perseguição, que passa também por uma política de humilhação na esfera pública, de obrigar os judeus a varrer ruas, a pintar muros, e que é depois também transportada para a própria imprensa, que dá voz à ideologia antissemita do regime nazi. Uma história sobre crianças não estaria completa sem falar sobre a sua relação com os pais e as mães. A guerra tem um impacto enorme na vida familiar. Recursos são escassos, as prioridades mudam, a sobrevivência torna-se o foco principal, enquanto que o afeto e o amor ficam em segundo plano. Já os próprios pais e mães faziam parte de uma geração profundamente marcada pela guerra. Tendo sobrevivido 2 guerras mundiais, a maior parte da sua vida tinha sido passada em situações de conflito. Die Väter waren im Krieg, die Mütter haben sich um alles kümmern müssen. Os pais estavam na guerra. Por isso as mães tinham de cuidar de tudo. Onde posso arranjar comida? Como posso encontrar roupa? Como faço para cuidar de 3 ou 4 crianças? Aqui, durante a guerra, não se podia amar as crianças, porque não havia tempo. As mães, por sua vez, também não tinham recebido amor. Nunca se via ninguém a beijar-se ou a abraçar-se. Eu entendi por que ela não tinha carinho por mim. Ela perdeu o pai num acidente quando tinha 12 anos. Aos 14, a sua mãe morreu de pneumonia. Mais tarde, ela conheceu o meu pai. Mas o casamento não durou muito. Chegou a guerra e ela ficou viúva aos 26 anos. E depois, as dificuldades do pós-guerra, ela ainda era jovem. Eu entendi por que é que trabalhar era a coisa mais importante para ela e todo o resto era secundário. A prioridade era sobreviver.
Durante a guerra, muitas mães são deixadas a criar os filhos sozinhas, porque os pais são recrutados para o combate. Depois destes finalmente regressarem, muitos não são mais os mesmos, deixando então as mães sozinhas mais uma vez. A guerra tinha-os mudado e, por extensão, a família toda. Eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Nunca tive uma boneca. Sempre quis uma boneca, uma boneca. Uma boneca. Fica feliz por teres algo para comer. O meu pai não voltou da guerra. Foi dado como desaparecido. Então, para uma criança a passar um momento difícil, num sítio onde não havia nada e onde tu, enquanto criança sem pai, és discriminada pela sociedade, era mesmo difícil. Mesmo na escola éramos constantemente lembrados de que não fazíamos parte da primeira classe, que éramos pobres, que tínhamos que ficar sossegados e contentar-nos com o que tínhamos. Mas havia crianças cujos pais lhes batiam. Eram aqueles veteranos de guerra que não conseguiam lidar com a vida. Bebiam e depois iam para casa bater nas esposas e nos filhos. Pelo menos fui poupada disso. As famílias continuavam na luta pela sobrevivência, especialmente depois da guerra. Mas por essa altura, as crianças já tinham a liberdade de se aventurar nas ruas e de explorar os seus arredores. Em frente à casa onde nasci, havia uma casa em ruínas. E por estar perto, íamos brincar para lá. Nós subíamos ao topo das ruínas e olhávamos para baixo. Os nossos pais não sabiam disso. Os nossos jogos eram simples. Tínhamos jogos como ABC, contar com os dedos, estás dentro, estás fora. Coisas realmente simples. Onde poderíamos brincar? Estava tudo em ruínas. E muitas vezes cortávamos em pedaços de metal, em arame farpado, no meio das ruínas, e magoávamos-nos. Mas para nós não era um problema. Era perfeitamente normal. Perfeitamente normal. A guerra começou, eu tinha 3 anos e meio, quase 4, e acabou que eu tinha 10 e tal. Nós, no fundo, não tivemos tempo de ser crianças. Pelo menos os da minha geração, não é? E era assim. E depois da guerra, pouco melhorou. A fome, não havia nada de comer, até batata crua se comeu. Muita miséria mesmo. Íamos para os arredores, às vezes assaltávamos os comboios para tirar qualquer coisa que lá viesse, ou então íamos às estações, levávamos as cargas das pessoas que vinham do campo, e eles, em vez de dinheiro, não valia a pena, porque não existia, não é? E eles estavam-nos de comer, davam produtos de campo, legumes, ovos, essas coisas assim, durante mais de um ano. Eu lembro-me que a minha mãe ia sempre para a cama com fome para que nós não precisássemos de o fazer. Até cavalos foram mortos e comidos. Até cães. Sim. Como tantos outros, eu estava desnutrida, pálida, magra, demasiado nervosa, supostamente. Mas não me sentia assim. Sentia-me bem. Era uma miséria. Só que eu não conhecia mais nada. Estávamos num quarto cujo chão era simplesmente em tijolo. E fazia tanto frio que a minha irmã ficou com as solas dos pés congeladas. Nem se consegue imaginar que isso fosse possível, que as solas dos pés possam congelar. E a minha irmã já não conseguia andar bem, porque lhe doíam tanto os pés. E havia um pediatra especializado para as doenças da altura, malnutrição e outras coisas. E a minha mãe foi comigo, claro, nós estávamos sempre juntas. E a minha mãe entrou no gabinete e disse:
Veja os pés da minha criança. E o médico abre vigorosamente a porta para a sala de espera e diz: já viram isto? Pés congelados. A minha mãe teve tanta vergonha. E a minha irmã, claro, começou logo a chorar. Começava a surgir uma crise de saúde pública. Este é um bom momento para apresentar Herr Leudl. Ele é um caso único na nossa investigação, porque é o único com quem conversamos que não era uma criança na época. Na verdade, ele viria até a ser um dos responsáveis por trazer estas crianças para Portugal através da Caritas, a organização de caridade que fazia os transportes. Perguntámos-lhe, agora com 90 anos, em que condições as pessoas viviam na Áustria do pós-guerra. A fome. A fome foi o que mais me impressionou. Via-se que as pessoas não tinham nada para comer. Toda a situação alimentar era muito má. Nós não estávamos a receber bens de primeira necessidade. E os médicos disseram-nos que se não fizéssemos nada, se não fornecêssemos comida, leite e outros bens que as crianças precisavam, teríamos uma enorme epidemia de tuberculose nas nossas mãos. A situação era, obviamente, dramática, aliás, como em qualquer guerra, porque havia uma escassez generalizada de alimentos, de medicamentos, as habitações estavam, muitas delas, destruídas, as instituições não funcionavam. Portanto, este é um cenário que se repete um pouco por toda a Europa e que é mais intenso nos países que foram derrotados, na Áustria, também na Alemanha. Aliás, o Stig Dagerman, um jornalista que esteve na Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, ele retrata muito bem no livro Outono Alemão a forma como viviam estas pessoas, como as crianças andavam pelas ruas completamente sozinhas, sem roupas, descalças, as condições mesmo insalubres das suas casas, sem aquecimentos, a umidade e, portanto, todo o ambiente propício para o desenvolvimento de doenças, da tuberculose, e que, claro, afeta sempre as pessoas mais vulneráveis, os mais velhos e também as crianças, e daí a necessidade encontrada de enviar para outro país que não tivesse participado na Segunda Guerra Mundial um grupo de crianças para que pudessem recuperar da situação débil em que se encontravam. A lista de países incluía a Bélgica, Holanda, Suíça, Espanha e Dinamarca, entre outros. De volta à Áustria, padres, professores e médicos locais escolheriam as crianças a dedo para esta oportunidade, dando prioridade às crianças mais fracas, frágeis e doentes. Eu estava tão mal nutrida que, através da escola, após exames do médico, fui selecionada para ir na viagem de recuperação. Ouvimos falar da recuperação da Caritas e então a minha avó foi logo à Caritas e disse: por favor, levem a criança, ela pesa 20 quilos, tem 8, 9 anos. E assim fui para Portugal. Ainda tenho o cartão. E em Portugal recuperei depressa. Teve a ver com uma doença. Meu irmão era 5 anos mais velho do que eu e ele, em frente da rua principal, foi atropelado por um carro grande e morreu. E esse choque, esse grande choque, provocou-me uma pneumonia nervosa que não era curável. E os médicos disseram: ou ela vai para um país onde haja um clima úmido, ou ela morre dentro de um ano. E os meus pais tiveram de autorizar-me a ir para Portugal. O padre perguntou se queríamos ir e eu levantei logo a mão porque eu queria muito viajar.
apesar de não saber para onde íamos. Mais tarde, em casa, os meus pais disseram: estás louca? Isso é longe, vais ficar com saudades de casa. E então é claro que eu pensei por um segundo se deveria ir ou não. Mas eu queria mesmo ir. Zuerst wurde ich vorgeschlagen für Spanien. Primeiro foi-me sugerido que fosse para a Espanha e não sei, esse nome soou-me muito estranho. Foi então que ouvi Portugal e perguntei à minha avó: achas que Portugal é bonito? Sim, criança, é maravilhoso. Lá vais ficar melhor. A minha avó era professora e trouxe-me logo um atlas e mostrou-me: olha, aqui tem mar e tem sol, vais-te sentir bem de certeza. E tem tantos frutos. E assim foi. E eu estava ansiosa por ir. Voltando então à pergunta original: o que define a experiência de uma criança na guerra? Nur Angst. Medo. Ja, es war einfach a Angst. Apenas medo. Tive sempre medo. Primeiro da morte da minha avó, depois da destruição da casa, coisas assim. Mas não conhecíamos outra coisa. Eu lembro-me que a minha avó dizia: isto vai melhorar, é só esperar que haja paz. E eu pensei: o que é paz? Quando és criança, ouves falar de paz e pensas: o que é paz? Como é que podes imaginar o que é paz? É quando não há mais guerra. Ah, claro. Este é apenas o começo desta história. Junta-te a nós no próximo episódio, no qual exploramos a tumultuosa viagem destas crianças desacompanhadas e o traumatizante processo de seleção pelo qual passam quando finalmente chegam a Portugal. Este podcast foi co-criado por Nicolás de Macedo Schaefer e Mário Espada e produzido pela Quintop. Música de Mário Espada, casting e direção de atores por Cláudia Redweig, Mário Espada e Nicolás de Macedo Schaefer. Dobragens em português por Daniela Serra, Diana Palmerston, Alexandro Istrate, Salomé Santos, Márcia Mendonça, Inês Custódio, Vera Quintas, Júlia Mérida, Rebeca Reinaldo, Patrícia Silveira, Cláudia Redweig, Pedro Santo Freire. Ambientes sonoros, Lídio Pestana. Mistura de som, Bernardo Afonso. Estúdio de gravação, Centro de Investigação Artística Hangar. Montagem, Mário Espada. Este podcast é baseado em entrevistas com Alfred Dier, Alice Fink, Anneliese Ziegler, Annemarie Wiesmeier, Dieter Haufe, Erika Wieser, Gerhard Schießer, Gerlinde Weingärtner, Hannelore Maurer, Heidi Heiderer, Heinzi Müller, Hertha Niedruch, Hilde Berghofer, Hildegard Schulz, Ilse Raab, Ingeborg Kremsner, Johann Leudl, Margarete Amesberger, Marte Sekanina, Rudolf Schütz, Silvia Brunner, Ursula Mertin, Paulina Habel e Waltraud Hofinger. Este podcast é baseado no documentário Viagem ao Sol, realizado por Ansgar Schäfer e Susana de Sousa Dias. Se quiserem saber mais sobre o filme e podcast, sigam-nos em quintop.films no Instagram. Não percam o segundo episódio.